Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 1º do mês de julho. Hoje, nós iniciamos um novo mês, o mês de julho, que é correspondente ao número 7. E o mês de julho é o mês das férias do meio do ano, certo? Nós vamos trabalhar na apostila de História e Geografia hoje e estaremos encerrando a nossa apostila do segundo bimestre. Então, nós vínhamos estudando na aula passada sobre o trabalho da mulher, a conquista da mulher no mercado de trabalho. A mulher começou a ocupar cargos que antes pertenciam somente a homens, certo? Nós analisamos um gráfico aqui na página 163, analisando a cada 100 pessoas, quais os cargos, a quantidade de mulheres que ocupavam esses cargos, né? Nós vimos aqui que no meio urbano, nas cidades, as mulheres também faziam parte desse cenário, só que comparando cargos na zona rural com cargos na zona urbana, as mulheres ocupavam mais cargos na zona urbana do que na zona rural, certo? Isso no ano de 2018. Mas atualmente, pensando em 100%, né? Então, a cada 100 pessoas, pensando no trabalho na zona rural, 21 pessoas que trabalham na zona rural são mulheres. Então, a mulher vem conquistando o seu espaço, certo? Agora nós vamos estudar sobre tecnologia. Mas o que é a tecnologia? Chamamos de tecnologia o desenvolvimento de técnicas e ferramentas que facilitam a vida das pessoas. Por exemplo, para os primeiros grupos humanos, o uso controlado do fogo representou um enorme avanço tecnológico, pois com isso as pessoas conseguiam se aquecer e cozinhar alimentos. Então, imaginem na época, não existia fogo, conseguiram fazer o fogo, né? Então, eles usavam de forma controlada o fogo. Isso, para a época, era um avanço tecnológico. Vocês não concordam? Sim, né? Porque era algo que não era comum e que eles começaram a utilizar e isso facilitou a vida deles. Milhares de anos depois, o uso da energia elétrica possibilitou a iluminação das ruas e residências, revolucionando a sociedade e trazendo rapidamente outras mudanças. Há pouco mais de 30 anos, não existia um celular nem internet da forma como conhecemos atualmente. Vocês sabiam disso? Os celulares e a internet só existem há 30 anos, né? Um pouquinho mais de 30 anos. Mas hoje, essas duas ferramentas tecnológicas, que são o celular e a internet, são fundamentais na vida da maioria das pessoas. Por quê? Porque eles ajudam a facilitar o dia a dia, a comunicação, o envio de informações, pesquisas, atividades comerciais e o lazer, já que por meio delas é possível assistir a filmes, ouvir músicas, pedir comida e até registrar bons momentos fotografando-os. As pessoas sempre buscam formas para facilitar o dia a dia, por isso a tecnologia está em constante mudança. Daqui a 30 anos haverá novidades e novas ferramentas que hoje nem sequer imaginamos. Vejam só, se nós não tivéssemos o celular e a internet em período de pandemia, como que nós iríamos fazer com as nossas aulas? Esse é só um exemplo do que essa tecnologia que nós temos hoje ao nosso acesso, às nossas mãos, o tanto que isso nos ajuda, não é verdade? Naquela época, o fogo, né, há milhares de anos, o ser humano começou a fazer fogueiras. Para isso, como que eles faziam? Eles esfregavam
pedras e gravetos até que se formassem faíscas. Então, o fogo teve início dessa forma. Então, o fogo para essas pessoas da época, para esses moradores, para esses habitantes, era a tecnologia que eles tinham para aquela época. E hoje nós estamos falando da nossa tecnologia dos tempos atuais, que são os celulares e a internet. Aqui esses estudantes usam tecnologia no espaço escolar. Aqui o uso de tecnologia para o lazer. Então nós podemos usar a tecnologia de diversas maneiras, né? Nós podemos conversar com familiares que estão até em outros países usando a internet, né? Nós podemos jogar online, nós podemos fazer pesquisas online, não precisamos ir até as bibliotecas e folhear livros. Então, a tecnologia está no dia a dia das nossas vidas, certo? Página 165, vamos observar imagens. Na primeira imagem, a enxada facilita o plantio na agricultura. Essa foto é do ano de 2018. A imagem 2, no século XIX, máquinas realizavam parte do trabalho nas fábricas. Foto de 1880. Imagem 3, no século XXI, robôs substituem humanos nas fábricas. Foto de 2016. Vocês viram o quanto que foi mudando, o quanto que a tecnologia foi se modernizando, passando por mudanças? Muito bem. Agora nós vamos completar esse quadro partindo do seguinte: imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Nós vamos utilizar a observação das três imagens para nós completarmos o quadro a seguir. Na imagem 1, qual foi a data da imagem 1? O trabalho retratado na imagem, a tecnologia e há quanto tempo? É mais de 1000 anos, mais de 100 ou menos de 50? Vamos lá. Na imagem 1, qual que é a data? 2018. Muito bem. O trabalho retratado nessa imagem. O que essa mulher está fazendo? Ela utiliza uma enxada para facilitar o plantio na agricultura. Então, o trabalho é o preparo da terra e plantio. Qual que é a tecnologia que ela está utilizando? Uma enxada. Muito bem. Há quanto tempo é utilizada? A enxada é algo que não é de agora, certo? Ela é uma tecnologia, né? É um instrumento de trabalho utilizado desde os tempos antigos. Vocês acham que ela é utilizada há mais de 1000 anos, há mais de 100 anos ou menos de 50 anos? Há mais de 1000 anos. Desde os povos mais antigos, eles já se utilizavam desse tipo de ferramenta de trabalho. Na imagem 2, qual que é a data? 1880. Trabalho retratado, produção industrial. Tecnologia empregada, máquinas a vapor. As máquinas a vapor, está dizendo aqui 1880. Então, é mais de 1000, mais de 100 ou menos de 50? Mais de 100 anos. E a imagem 3, de que ano que é? 2016. É uma produção industrial com robôs. A tecnologia empregada são robôs. E essa tecnologia existe há quantos anos? É século 21, é no século que nós estamos, certo? Então, é há mais de 1000 anos, mais de 100 ou menos de 50? Menos de 50 anos. Muito bem. Então, é correto afirmar que a imagem 3 é a única que retrata o uso da tecnologia importante para a sociedade? E por quê? Vocês concordam com isso? Não, né? Essa afirmativa está incorreta. Por quê? Todas essas imagens representam tecnologias
que modificaram profundamente a sociedade, né? Precisou de uma ferramenta mais simplificada, mas que na época foi muito importante para ir evoluindo e chegando até as máquinas mais modernas que nós temos hoje disponíveis, certo? Então, todas essas imagens representam a tecnologia de forma importante, desde a enxada até os robôs nas fábricas. Agora, na página 166, nós vamos estudar sobre um texto que fala sobre a evolução da bicicleta. Vamos lá? As bicicletas estão cada vez mais leves e sofisticadas e seu uso está cada vez mais difundido, quer dizer, que está mais conhecido e utilizado por muitos. Não se trata apenas de um brinquedo infantil ou de um veículo utilizado apenas para realizar esportes. Muitas cidades têm sistemas públicos de aluguel por hora e trens que aceitam bicicletas para incentivar o seu uso. No entanto, houve um tempo em que não era tão fácil vê-las pelas cidades. Então, atualmente, a bicicleta não é utilizada apenas por esporte, mas como meio de locomoção das pessoas chegarem até o local de trabalho ou irem até o centro da cidade, pagarem suas contas, fazerem seus negócios, né? Muito bem. A bicicleta do barão alemão Carl von Drais, de 1817, é conhecida como a pioneira, a primeira bicicleta. Ele a batizou de máquina corredora. Era feita de madeira e funcionava com o impulso dos pés. O objetivo de von Drais era oferecer um meio de transporte mais barato e fácil de manter, muito mais fácil do que os cavalos. Na época eles utilizavam os cavalos. Então, o Drais criou a Draisina, a primeira bicicleta. Ela era feita de madeira e o impulso era através dos pés. Não existia o pedal, né? Essa imagem do criador da bicicleta é na Alemanha, 1820. Aqui, esse ciclista está em São Paulo no ano de 2020. Aqui 1820 e aqui 2020. Vejam só as mudanças desse meio de transporte, certo? Essa notícia, esse texto está disponível no site e o acesso foi feito no dia 19 de fevereiro de 2020. Então, atividades. A primeira bicicleta foi desenvolvida pelo alemão Carl von Drais em 1817. Quantos anos se passaram desde a invenção da primeira bicicleta até hoje? Nós estamos em 2021. Quantos anos se passaram? Podem usar a calculadora nesse momento para vocês calcularem. 2017 menos 2021, desculpem, menos 1817. Quantos anos se passaram? Número 2. Compare as bicicletas. Como eram a primeira que foi inventada e como são as bicicletas de hoje em dia? As primeiras eram de madeira, o condutor precisava impulsionar com os pés. Hoje as bicicletas são leves, né? Elas pesam pouquíssimo, principalmente aquelas dos ciclistas mesmo, profissionais. Elas são feitas de alumínio, né? E pesam muito pouco. Número 3. Quando foi inventada como a bicicleta? Quando a bicicleta foi inventada, como ela facilitou a vida das pessoas que a utilizavam? Ela facilitou a maneira como as pessoas se deslocavam de um lugar para o outro, porque elas conseguiam fazer isso com mais rapidez. Muito bem. Página 167. Nós vamos observar as imagens e escrever uma legenda de acordo com os profissionais que utilizavam a bicicleta para o trabalho, né? Nessa aqui, o que nós podemos ver?
são policiais trabalhando. E nessa é um entregador de pães, que na época era uma profissão muito comum, né? Só pela cor da imagem nós podemos ver que se trata de uma imagem antiga. Muito bem. Agora vocês vão destacar o anexo 6 e fazer o que se pede. Vamos lá? Esse anexo 6 vocês vão fazer como tarefa de casa, tá? Muito bem. Agora nós temos a sugestão de leitura. O que eu vou ser quando crescer? Neste livro, a menina Letícia se aventura imaginando o que poderá ser quando crescer. Ela pensa ser professora, astronauta, jardineira, médica, cozinheira, entre outras profissões, certo? Muito bem. Agora nós vamos observar a imagem. No dia 25 de maio, comemora-se o Dia do Trabalhador Rural. Por que esse profissional é tão importante para os municípios? O que o produtor rural faz? Ele produz alimentos. E esses alimentos serão consumidos por quem? Pelos moradores dos municípios, e algumas das matérias-primas são utilizadas pelas fábricas. Muito bem. Agora, na página 168, com a ajuda de um adulto da sua família, escolha uma profissão fundamental para o município em que você vive. Então, um profissional que vocês consideram fundamental para o nosso município. Qual profissional é esse? Vocês vão escrever o nome aqui. É um médico? É um trabalhador rural? Qual que é o profissional? E a importância do seu trabalho para a comunidade. Vocês que estão fazendo a aula online, vocês vão pedir auxílio para o papai, ou para a mamãe, ou para os irmãos, para estarem fazendo essa atividade aqui, tá? Número 2. Com a ajuda de um adulto da sua família, preencha os quadros com informações sobre a profissão de duas mulheres com quem você convive, tá? Pessoas com quem vocês convivem que são mulheres. O nome dessas mulheres, precisamos de duas. A profissão delas e o trabalho que elas realizam. Vocês vão descrever o trabalho que elas realizam. A energia elétrica possibilita o uso de inúmeras tecnologias domésticas e de lazer. Faça uma lista de 3 equipamentos onde ela é utilizada em sua casa. Vocês utilizam TV? Então ela precisa de energia. Então vocês vão colocar a geladeira, o computador. Muito bem. Se nós colocamos geladeira, computador e TV, agora nós vamos indicar, com a letra T, equipamentos tecnológicos utilizados para facilitar o trabalho. A geladeira, o computador ou a TV? O computador, certo? Muito bem. Agora, com a letra L, os equipamentos utilizados para o lazer, certo? A TV é utilizada para o lazer. Muito bem. E a geladeira? Como que vocês classificam a geladeira? Além dela facilitar, eu acredito que ela entra mais para facilitar o trabalho, não é verdade? Porque se nós deixarmos os alimentos fora da geladeira, e ela é de uso indispensável, não é verdade? Então, nós vamos colocar para facilitar o trabalho. Então, a letrinha T. Então, hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre o uso da tecnologia ao longo do tempo e do quanto que isso vem facilitando as nossas vidas, certo? Terceiro ano, dessa forma nós concluímos a nossa apostila de História e Geografia. Super beijo, até mais!